Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, voltando com a nossa leitura bíblica. Hoje, lendo Hebreus capítulo 10. Esse capítulo é sensacional. Inclusive, é nesse capítulo que diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar viver pela fé, Deus não tem prazer naqueles que recuam viver pela fé. Esse capítulo também vai nos mostrar sobre a imperfeição dos sacrifícios. Você sabia que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios? Você sabia que não precisa mais fazer sacrifícios? Hoje existem pessoas que ainda fazem sacrifícios, principalmente jejuns e sacrifícios, mas o pior são as pessoas que fazem sacrifícios de oferta, dando oferta de sacrifício, sacrificando em nome de uma fé, dizendo, olha, eu vou fazer um sacrifício para Deus me honrar em tal coisa. Vamos ver o que diz o apóstolo aqui sobre os que fazem sacrifícios. Vamos ver? Acompanhe comigo a leitura de Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, a lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém pelos seus sacrifícios. Fizeram todos os tipos de sacrifícios, mas não foram aperfeiçoados. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire os pecados. Então era apenas uma forma, mas o pecado não era tirado literalmente. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, quando Jesus veio ao mundo, olha, isso aqui é importante você ler. Diz o texto, versículo 5, sacrifício e oferta o Senhor não quis. O Senhor falou, não, eu quero um corpo, eu vou morrer pelas pessoas. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no primeiro ou no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto de oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então disse o verso 9, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Pode remover o primeiro, que vai ser estabelecido o segundo. E esse segundo, é claro, foi estabelecido pelo seu próprio sangue, no qual, vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Não precisamos mais fazer sacrifícios, tá certo? E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados das pessoas, assim era. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus Pai. Então, os sacerdotes faziam sempre. Jesus ofereceu uma única vez e você não precisa mais fazer sacrifícios pelo pecado. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos
por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, tá? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis onde? Nos seus corações, e as escrevereis, ou as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados. Para de ficar olhando para trás, a esse negócio aí de fazer regressão. Existem pessoas, uma vez até uma irmã veio falando, ela fazia uma reunião que ela colocava as mulheres ali junto ali, tinha um nome que ela dava para essa reunião. Quando eu descobri, eu falei, não, isso aí é contra a palavra de Deus, porque os nossos pecados já foram perdoados, o seu passado já foi esquecido por Deus. Versículo 17, jamais me lembrarei dos seus pecados. Se Deus não lembra dos meus pecados, por que eu vou ficar lembrando? Se Deus não lembra dos meus pecados, por que eu vou ficar usando outras pessoas para representar um ente querido meu, para estar falando do meu passado? Para. Não. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, ele vai agora nos ensinar a ter ousadia para acreditar e assim viver e crer. Olha o versículo 19, por gentileza. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos a ele com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo a nossa consciência lavada, purificada, tendo a nossa mente purificada, os nossos corações da má consciência e a nossa consciência lavada com água limpa, tá? Então hoje eu chego adiante de Deus tendo o quê? Confiança. Eu chego por Jesus, é Jesus que é comigo, é Ele que me lavou, é Ele que nos remiu de todos os nossos pecados. E o que é que eu tenho que fazer, pastor José Maria? Verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Ele que prometeu, fiel é Ele que morreu por nós naquela cruz, que prometeu que dos meus pecados Ele não lembra mais. Verso 24, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos, tá? O amor e as boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O texto 25 diz, não deixar de congregar. É sempre importante você estar congregando. O que é congregar? É estar junto com o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando reunidos, esses membros formam a igreja. Você sozinho na sua casa é um membro do corpo de Cristo. Eu aqui sou um membro do corpo de Cristo. Só que nesse momento, quando você está aí e eu estou aqui, no mesmo propósito, nós nos formamos a igreja, que é o quê? O ajuntamento dos membros do corpo de Cristo. Olha que maravilhas. Então você só é membro do corpo de Cristo. Reunimos duas pessoas, agora somos a igreja, porque a igreja é a união de um ou mais membros do corpo de Cristo. É importante estarmos juntos, é importante sim. Claro que hoje nós podemos estar juntos aqui. Se você considera que está na presença de Deus, eu estou aqui também em nome dele, tá? E é importante nós considerarmos esse momento importante. Claro que esse momento aqui que eu paro para falar com vocês, eu faço dele um momento muito sério. É o meu momento de comunhão com Deus e comunhão com vocês. Eu estou aqui gravando aqui nesse local, e eu tenho gatos que ficam aqui comigo na sala, né, que são meus companheiros, né? Tinha 5, aí eu
doei um que alguém pediu. Na verdade eram 6 e alguém já pediu para doação, eu dei. Aí uma senhora pediu, um outro gostou, deixei levar. Mas quando eu vou gravar, eu tiro eles. Às vezes ficam de lá, chamando e tal, mas eu procuro concentrar, porque este é o meu momento com Deus, é o seu momento com Deus. Às vezes eu coloco eles para fora, eles ficam pedindo para entrar, mas eu tenho que separar esse momento para nós falarmos com Deus, sem distração, sem qualquer outra intervenção. E aí ele vai dizer assim, ó, por isso esse é o momento, não deixe de congregar, não deixe de estar conosco, esteja sempre aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que está falando aqui de pecar voluntariamente? No Antigo Testamento estava estabelecido que se algum israelita fosse apanhado adorando ídolos e houvesse 2 ou 3 testemunhas que confirmasse esse ato, ele deveria ser apedrejado. Veja que na antiga aliança, selada com sangue de animais, o pecado de abandono da fé era punido com a morte, né? Tamanha era a severidade como Deus trata esse tipo de conduta. Ou seja, hoje eu não posso abandonar a minha fé. Você não pode pecar abandonando a sua fé. Ou seja, como é que você vai abandonar voluntariamente a sua fé? O que está escrito aqui, ó. Voltando um pouquinho mais, agora você tem a nova aliança, o sangue de Cristo. Como é que você vai abandonar voluntariamente a sua fé para servir a outros deuses ou para servir o pecado? Ou como é que você vai voluntariamente dizer, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Cristo, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia? Misericórdia, não dá nem para imaginar. Se você fizer isso, não resta mais sacrifício pelo seu pecado, porque você abandonou o Filho de Deus, como diz o versículo 27, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém ou quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imagina se você abandonar, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso aqui é muito sério, gente. Nós não podemos abandonar nossa fé. Eu sempre digo, cuidado para você não escandalizar abandonando a fé. Se você escandalizar com alguma pessoa, gente, por favor, separe isso, tá? Se você entristecer com alguém, diga, eu entristeci com aquela pessoa, eu não me entristeci com Deus, eu não abandono Deus, tá? Eu não me abandono Deus, tá? Porque se você abandonar Deus, se você abandonar Jesus, quem vai poder rogar por você? Quem vai poder tirar os seus pecados? Quem vai poder perdoar os seus pecados? Não é isso que está falando aqui. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas aqui é quando você, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, aqui está falando quando você abandona a fé, entendeu? Quando você abandona a fé, quando você abandona Jesus, quando você abandona a vida cristã e acaba seguindo outros caminhos. Você já foi iluminado por Deus, mas agora você abandonou porque quis abandonar. Ele vai continuar falando, versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Veja que ele está falando, novamente, volta o texto, tá? Ele está falando de combate. Você não pode, depois de ser iluminado, abandonar a fé, abandonar Jesus. Em parte fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações, em parte foste feito participante com os que
assim foram tratados, porque no passado muitos profetas e patriarcas sofreram em nome da fé. Porque também nós compadeceste das minhas prisões, aí está falando, porque também vós vos compadeceste, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Quer dizer, eu acho que é Paulo mesmo que escreveu aqui, porque ele está falando de prisões aqui, e quem mais esteve preso do que Paulo por causa do Evangelho. Então, esse Hebreus aqui foi escrito por Paulo, de acordo com o versículo 34 aqui, que ele vai falar, compadecer-se das minhas prisões. Então, Paulo que foi preso várias vezes. E aí ele está falando, e com alegria recebeste o roubo da vossos bens, ou seja, algumas pessoas tiveram bens sequestrados e perseguidos, e mesmo assim não tiveram vergonha do Evangelho. E Paulo diz ainda, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Não abandone a sua confiança, não abandone a sua expectativa. Não deixa ninguém. Você hoje pega a internet, o pastor tal separou da mulher, aprontou isso, aprontou aquilo. Hoje tem muito isso na internet. O fulano de tal já separou 30 vezes. O fulano de tal foi pego assim, foi pego assado. O outro fez assim. O outro está esbanjando a oferta e não sei o quê. O outro, sabe, gente, não deixa isso tirar você da presença de Deus. Entenda uma coisa, separa-se dessas pessoas, nem assiste, nem ouve essas pessoas. Você tem que ter, manter com Deus, guarda a sua confiança, guarda a sua vida espiritual, tá bom? Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Guarda a sua paciência, tá bom? Guarde a sua paciência, fique aí com paciência, servindo a Cristo, servindo a Deus, olhando para Deus. Tem uma pessoa que você gosta, por exemplo, tinha uma pregadora, não vou citar o nome dela por questão de ética, nossa, como eu gostava dela, sabe? Ela tinha um jeito assim, autoritário de falar assim, mas tinha uns entendimentos muito bons. Eu lembro até que uma vez eu fui para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, eu e minha esposa vindo de São Paulo, fomos e voltamos escutando mensagem dela, puxa, que mensagem. Aí depois, poxa vida, a mulher aprontou. Só que aí, eu não vou abandonar a fé, eu deixei ela, então ela não serve, né? Se ela fala uma coisa e vive outra, então não serve, mas não prejudicou a minha fé. Deu para entender? Aprenda a fazer isso, não deixe os escândalos que aparecem dentro do meio evangélico escandalizar a sua fé e desanimar você não, tá bom? Por favor. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Versículo 38, mas o justo viverá da fé. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então aqui tá, gente, nós vivemos pela fé. Não vivo pela vista, não vivo pelo que eu vejo na vida das pessoas. A minha luz, quem me guia é o Espírito Santo. Quem te guia é o Espírito Santo também. Quem me guia é o Espírito Santo. Então, as pessoas mandam vídeos, mostram, pastor, só viu o que o pastor tal fez? Só viu, pastor, que a igreja tal fez? Pastor, só viu que o outro lá falsificou o testemunho? Só viu lá, pastor, o que o senhor acha disso? Irmão, eu não tenho que achar nada, eu tenho que estar olhando para Jesus. Pastor, só viu que o outro mentiu, falou que está fazendo, que não está fazendo. Hoje tem muito disso, né? A pessoa diz que não é. Então, mas eu aprendi uma coisa, eu não posso retirar, eu não posso voltar para trás. Eu tenho que estar firme na minha fé, olhando para Jesus. E o versículo 39 completa, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, não, mas daqueles que creem para a conservação da minha alma. O que eu faço? Eu creio em quem? Eu sigo quem? As pessoas? Não, pelo contrário, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus Cristo, é Ele que eu sigo, meus olhos estão nele,
Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu tudo. É nele que eu estou olhando e é para Ele que eu vivo. Né? Cuidado para você não estar vivendo para agradar o homem. E aí você esquece de Deus. Aí você esquece, porque a igreja é mais importante. Às vezes você se sacrifica, como tem gente que fala, pastor, eu faço um sacrifício dando uma oferta que eu não posso. Não faça isso. Não faça isso. Para que você comprometer? Se comprometeu que vai comprar uma revista, comprar um livro, fazer uma assinatura de TV, mandar uma oferta para a missão, dar um dízimo, aí aperta para você, você não pode fazer isso. Deixa de fazer isso. Você não precisa fazer isso. Não é isso que vai te salvar. Tá? Para de fazer isso. Pode parar. Porque não são esses tipos de sacrifícios que vão ajudar você. O que vai te ajudar é você se abraçar a Cristo Jesus, abraçar mesmo e andar com Ele. E não olhar para o homem, porque o homem um dia vai te decepcionar. Mas Cristo Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço, meu Pai, juntamente com todas as pessoas que oram comigo agora e digo, Pai Santo, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos e venha ajudar, abençoar todos os que oram comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faça com que a bênção do Senhor alcance cada vida, cada pessoa, e não deixe jamais essa pessoa se afastar da presença do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, assim seja. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Vamos para o capítulo 11, já quase terminando Hebreus. Aí vamos para Tiago. Ainda tem mais alguns capítulos pela frente. E aí vamos para Tiago. E aí sim vamos terminar o Novo Testamento. Obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe. E olha, sempre olhando para quem? Para Jesus Cristo, tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui no capítulo 11. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Não olhe para o homem que você vai se decepcionar. Não olhe para as pessoas que você vai se decepcionar. Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.